Salve, salve, galerinha! Voltamos agora, é hora de falar dos deveres dos cotistas em relação ao fundo de investimento. Falamos da parte boa, falamos dos direitos e agora vem os deveres de todos aqueles que participam de um fundo de investimento, de todos aqueles que compraram as suas cotas dentro de um fundo que residem nesse condomínio chamado fundo de investimento. Os deveres, então, dos cotistas são participar das assembleias, lembrando, existe a Assembleia Geral Ordinária para apresentação de resultado do exercício anterior e as Assembleias Gerais Extraordinárias que são convocadas aí para diversas outras finalidades. E é dever, então, do cotista participar das assembleias. Caso ele não participe, ele pode também delegar isso, né, por meio de procuração específica para aquela assembleia, que alguém participe por ele e tome a decisão por ele, e semelhante ao que acontece em uma reunião de condomínio, se o cotista não participa, ele obrigatoriamente vai ter que acatar aquilo que ficou definido lá pela maioria, que foi chamada aí nessa Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária. Também é um dever ele aportar mais dinheiro se o patrimônio líquido, o volume de dinheiro estiver negativo. Lembra quando a gente fala em fundos de investimento alavancados? Então, são os fundos de investimento que pegaram dinheiro emprestado, trabalham com dinheiro além do dinheiro dos cotistas e caso esse patrimônio fique negativo por perdas, né? Imagine o seguinte, eu peguei 100 mil reais dos cotistas e mais 100 mil reais no banco para aportar 200 mil e não mais só os 100 mil. Enquanto eu estiver tendo resultado, ótimo, eu vou conseguindo pagar os juros e ainda tenho uma rentabilidade maior para os cotistas e para o fundo de investimento. A partir do momento que acontece um problema e eu começo a ter perdas, eu tenho que pagar os juros, pagar o dinheiro que eu tinha pego emprestado e em alguns casos eu posso ter perdido ainda mais do que é o patrimônio líquido do fundo, do que é o dinheiro dos cotistas. Se isso acontecer e o patrimônio líquido ficar negativo, os cotistas serão chamados a aportar mais dinheiro para pagar essas contas e no mínimo ficar no 0 a 0. Então lembrando, um fundo de investimento alavancado, ele pode ter esse tipo de dificuldade e obrigatoriamente o cotista então tem que aportar mais dinheiro para voltar para o 0 a 0 no mínimo e quem sabe aí tentar recuperar esse recurso posteriormente com o crescimento. Também é um dos deveres, é uma obrigação dele pagar a taxa de administração e manter o cadastro atualizado. Manter o cadastro atualizado, isso é obrigatório para quaisquer instituições financeiras, né, para que o fundo possa entrar em contato, possa encaminhar documentação, inclusive aquelas documentações que são obrigatórias aí que o administrador comunique frequentemente aí ao investidor, ao cotista do fundo. Então ele tem que manter isso atualizado e pagar a taxa de administração, inclusive, e esse é muito importante, quando o fundo tiver rentabilidade negativa, visto que a taxa de administração, ela nada mais é do que o pagamento, o salário aí do gestor para o trabalho que ele faz de compra e venda de ações, então, de ações não, de ativos, né? E mesmo que nós tenhamos aí uma rentabilidade negativa, e mesmo que essa rentabilidade negativa perdure durante muito tempo, a taxa de administração precisa ser paga sempre, sempre e sempre. Essa é uma questão muito comum de cair na sua prova, então fica de olho nesse sentido também. E aqui abrindo um parênteses, né, o fundo de investimento ele tem que disponibilizar todas as informações relevantes diariamente, anualmente e mensalmente, né? Tem informações que obrigatoriamente têm que ser disponibilizadas diariamente, outras mensalmente, como é o caso daquela documentação que nós enviamos, que o fundo envia para os seus cotistas, como a gente falou na aula anterior, e alguns anualmente ali, principalmente quando a gente fala aí de demonstração de resultado do exercício, né? Inclusive para a própria assembleia. E voltando aí que todas as informações elas precisam ser claras, sem induzir a erros e para todos os cotistas. Então, quando nós falamos em deveres e falamos em direitos, eles são os mesmos para todos os cotistas. Essa é uma das vantagens de você estar dentro de um condomínio, dentro de um fundo de investimento. A regra é a mesma para todos e todos respondem da mesma forma por essas regras. Te encontro na próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.